Uma sociedade um pouquinho do patriarcado, melhor, né? crime perfeito, isso aí é racista. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com a Ana Clara, assistente de audiência, olha, acertei o título, do Instituto Asmina. Exatamente. Historiadora. Seja Formada muito pela bem-vinda, FRJ. Ana Clara. Eu adoro uma historiadora, gente. Amo de paixão. Ainda bem que as mulheres estão aí, né? Exatamente. tem Contando que- histórias. Exatamente. E desfazendo todo esse machismo que ao longo da história a gente viu aí na historiografia, enfim. Tô muito feliz de estar aqui, representando as minas e ouvindo você, conversando com você. Acho que mais do que falar, eu também gosto muito de ouvir. Então tem essa coisa da historiadora fofoqueira, né? Sim. Então a gente vai aqui trocando e Mas também… uma boa fofoqueira ouve. Uma boa fofoqueira ouve, né? Então acho que a gente vai ter muito pra falar. E obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. Me conta um pouquinho da sua história, né? Da sua trajetória na academia e até parar nas minas. Eu entrei na história, assim, ensino médio, aquela coisa, né? A gente fica, preciso encontrar uma carreira pra entrar e fazer o Enem, enfim. E aí eu sempre fui muito curiosa, sempre me questionei o que a gente fez pra gente chegar até onde a gente tá. E a história é sobre isso, né? Essa coisa dos homens no tempo. E aí já vai, né? Uma definição que, enfim, é de um historiador famoso que fala dessa coisa dos homens no tempo. E a gente sempre, na academia, cada vez mais se questionando. E as mulheres, né? E as pessoas marginalizadas, as pessoas pretas. Cadê essas pessoas na história, né? Essa história vista de baixo. Então, isso foi uma preocupação desde o primeiro momento, assim, quando eu entrei na academia. E vi aquele espaço totalmente embranquecido. Enfim, composto, a maior parte das minhas pessoas eram homens. Então, sempre foi um direcionamento, assim, dentro da história. Desde que eu entrei, esse olhar mais atento pra com quem eu tava falando, quem eu tava lendo, quem eu tava estudando. Então, acho que isso vai desembocar eu ter entrado nas minas, porque desde o ensino médio eu sempre estive envolvida com o movimento social, movimento feminista. Lembro, assim, desde muito novinha, e eu fico me questionando hoje em dia se eu tinha até dimensão do que era ir em um ato, ir numa manifestação, mas eu ia porque eu acho que era uma coisa que já me mobilizava naquela época, com 16, 17 anos. Então, sempre foi uma coisa que fez parte de mim. E aí, entrei na história já. Sua mãe era… Minha mãe não era propriamente feminista, né? De levantar a bandeira. Mas sempre foi uma mulher muito libertária. Nunca… Na minha própria criação, assim, sempre foi uma mulher que nunca me impôs muitos limites. Então, sempre conversando dentro de casa. Então, acho que vem daí, sabe? Ainda que ela não tenha sido propriamente feminista, ela tinha um pouco dessa coisa de… Você precisa fazer o que você quer. E respeitando os outros, tá tudo bem. Então… entrei na história já com esse olhar, assim, de quero olhar pro passado com outros olhos, né? E isso foi me encaminhando para um lugar dentro da academia em que eu comecei enfim, curtir estudos mais de gênero. E quando eu me formei, foi no meio da pandemia, um período sombrio. Eu tava muito, acho que carente de comunicação, carente de outros contatos, assim, humanos. E aí comecei a produzir conteúdo pra internet. E uma outra coisa que sempre me mobilizou muito foi a literatura. Então, eu sempre gostei muito de ler ficção. Pra além de textos mais acadêmicos, textos, enfim, da faculdade. E aí, eu comecei a falar sobre literatura na internet. Literatura, história, historiografia. E isso me fez com que eu me conectasse com muitas pessoas. A partir daí eu comecei a trabalhar numa editora. A partir do meu trabalho na internet comecei a trabalhar… Você falava de cada livro, você pegava um livro… Exatamente. No princípio era mais de literatura clássica, assim. Sempre gostei de ler muito literatura latino-americana, Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende. E aí, aos poucos, eu fui me encaminhando mais pra uma coisa de falar sobre literatura contemporânea, escrita por mulheres. E sempre, o nome do projeto eu acabei não falando, lá que eu produzo conteúdo até hoje, é História Guardada. História Guardada. História Guardada. Nessa perspectiva de falar sobre essa história que não é hegemônica, né? Sempre falando da história das mulheres, enfim. E aí fui me encaminhando pra esse nicho, assim, de falar sobre, enfim, literatura escrita por mulheres, historiadoras. E acabei entrando numa editora de livros. Que te achou através da rede social? Exatamente, eu era parceira deles. Eles tinham um programa de parceria em que eles enviavam livros. Isso foi uma coisa maravilhosa, né? Começar a receber livros. E aí eu fazia parte desse programa de parceria. E eles me precisavam de uma pessoa que… Pra trabalhar com comunicação, eu nunca tinha trabalhado com comunicação. Eu achei que eu seria professora, né, fazendo história. E aí, eles precisavam de alguém do Rio que gostava de livros. Era, assim, perfeito. Eu falei, bom, sou eu. E aí, eu entrei na editora, fiquei lá por um tempo.
Até que eu vi que a Yasmina tava com uma vaga aberta para trabalhar com redes e audiências, né? Que é como elas nomeiam esse setor que faz a distribuição das matérias. Então eu vi essa vaga no Instituto Yasmina. E fiquei muito, enfim, interessada em trabalhar com elas, porque sempre foi uma vontade, assim, estar numa instituição feminista. Eu tinha feito um estágio em um período curto de tempo numa ONG feminista. Foi muito importante, me formou muito como mulher e feminista mesmo. Eu trabalhei com um ícone do movimento, que é a Shuma Schumacher. Ela tá aí no movimento há muitos anos, desde a década de 80, encabeçando movimentos no Rio de Janeiro, principalmente. A ONG que eu trabalhei e fiz estágio chamava REDE, Rede de Desenvolvimento Humano. E a partir de então, eu falei, cara, eu consigo unir as duas coisas que mais me mobilizam hoje em dia. A literatura e a luta política. Exatamente, a luta pelas mulheres, pelos direitos das mulheres e tantas questões que, enfim, dizem respeito à nossa vivência politicamente, que a gente acha que muitas coisas são do nível do dia a dia, que não nos impactam. Então, um assédio na rua, algo do tipo. E quando a gente vai ver, na verdade, tem a ver com a estrutura da nossa sociedade. Então, eu fui começando a linkar, assim, num processo muito de amadurecer mesmo, né? Tanto como pessoa e como feminista, militante. E acabei entrando na Yasmina, né? Resumo da história. Eu acho que a gente pode começar, então, explicando o que é a Yasmina, né? Acho legal. A Yasmina foi inicialmente fundada como uma revista, né? Então, como um veículo de comunicação em 2015. E aí, posteriormente, foi criado o Instituto Yasmina, entendendo também que os projetos que estavam fazendo parte da revista se expandiram para além da comunicação. Então, um dos projetos do Instituto é o Penhas, que é um aplicativo assim, essencial para ajudar mulheres que estão em situação de violência, né, em situação de vulnerabilidade. A mulher pode se cadastrar através do aplicativo, né? E lá ela vai ter um auxílio de assistentes sociais, advogadas e toda uma rede de apoio de outras mulheres que podem baixar o aplicativo e serem guardiães dessa mulher. Então é muito interessante porque cria uma rede mesmo, né? Que eu acho que é tão importante e um aprendizado do próprio movimento feminista, né? E a gente tem tantas referências que falam justamente sobre esses espaços de acolhimento que muitas vezes só as mulheres conseguem proporcionar para outras mulheres, né? Então, eu acho que foi um pouco desse… Nasceu como revista, mas já é um instituto que tem várias ações como essa. É um aplicativo. O Penhas é um aplicativo, exatamente. E é apenas um dos projetos dentro do instituto que fizeram despertar esse insight de que, bom, a gente hoje em dia é mais do que um veículo de comunicação, né? Sim. E bem, já no nascimento da revista, né, a Yasmina já se propunha a falar sobre assuntos de gênero, né? Tá no próprio nome. Sim. E o objetivo sempre foi falar sobre feminismo, com uma perspectiva feminista, sobre assuntos que não necessariamente eram vistos dessa forma. Então, durante muito tempo, por exemplo, se foi noticiado em jornais, em mídias mais hegemônicas, o assassinato de mulheres como… não se dizia feminicídio, né? Hoje em dia a gente já fala feminicídio, é importante de que a mídia noticie dessa forma, mas nem sempre foi assim, nem sempre foi usado esse termo. E é tão importante que a gente use os termos corretos, né, para falar sobre os assuntos. E, inclusive, um projeto novo que a gente tá lançando agora, que é o abortonobrasil.info, é um pouco sobre… É um pouco não, na verdade é bastante sobre tentar… falar para a grande mídia que existem formas corretas de falar sobre aborto no Brasil. E não é exatamente correta a palavra, né? Mas mais justos, mais acolhedores e que não fiquem apenas em um ambiente do estigma, né? Porque a gente ainda tá falando de um tema que é tabu na grande parte das casas, das famílias, das pessoas. E que não deveria ser. Já que, muito provavelmente, a gente conhece, todo mundo conhece alguém que já fez um aborto. Isso é uma coisa importante, então, que o portal ele é focado pra mídia. Isso é o que tá sendo lançado agora, o aborto… No Brasil.info. Tá sendo lançado agora, no mês passado. A gente soltou as primeiras divulgações. E a gente tá falando de justamente como a mídia pode noticiar de outras formas assuntos tão, enfim… que ainda são vistos com alguns estigmas. E o portal, ele é para todo mundo, mas ele tá focado. Então, ele tem algumas abas específicas para jornalistas, escritoras, pessoas que trabalham
trabalham com alguma forma De comunicação e que podem tirar dali grandes proveitos para noticiar, para comunicar sobre o tema que é aborto. Então, tem desde abas com fontes, onde as pessoas podem ser contactadas, né, para falar sobre abortos, direitos reprodutivos, mas também dados, eu acho que é o mais importante, assim, né? A plataforma tem um setor, uma seção que raspa os dados do DataSUS, né? Que é um site governamental e que nem todo mundo conhece, é difícil acessar. Então, o site, né, o abortonobrasil.info, o que ele vai fazer é raspar esses dados direto, né, do DataSUS e informar dados como quantas mulheres e pessoas que já passaram por procedimentos de curetagem e a 1.000, né, no último ano, por exemplo. A 1.000, para quem não sabe, é um procedimento que é indicado pela Organização Mundial de Saúde. É muito mais seguro que a curetagem, por exemplo, que já é um procedimento mais invasivo, que requer internação, enfim, pode acarretar mais riscos para a vida da gestante. E o termo a 1.000 diz que é uma aspiração manual intrauterina. Então, é um procedimento que é cirúrgico, mas é menos invasivo. Tá. E é mais recomendado, né? E que ainda não é tão difundido quanto a curetagem. Então, grande parte dos casos das mulheres que abortam no Brasil, mesmo se for um aborto seguro, um aborto legal dentro da lei, essa mulher ainda provavelmente vai passar por um procedimento de curetagem, ainda que ele seja desencorajado pela Organização Mundial de Saúde. E esse é apenas… Ou seja, mais uma violência, né? Mais uma violência, né? E é uma coisa que as pessoas não falam muito, na verdade, né? É um dado que não é muito vinculado por aí. E isso diz respeito mesmo a esses grandes estigmas que tem em torno do aborto. E os medicamentos? Exatamente, aí que eu ia entrar. Inclusive sobre o grande perigo que… enfim, é dito que são os medicamentos, quando na verdade a gente vê que nos dados isso não é tão verdade assim. Então a OMS diz que se você fizer um aborto com essa combinação de medicações, tanto o misoprostol com a mifepristona, ele tem uma eficácia de mais de 90%. E poucos casos, assim, comparativamente… Complicam, com quem faz o uso dos medicamentos realmente levam ao óbito de uma pessoa que, enfim, decidiu interromper uma gravidez. Então, os partos, por exemplo, você fazer um procedimento de realmente parto é muito mais… Pode acarretar muito mais riscos para a vida da mulher. E aí, um dado recente diz que são 14 vezes a mais do que um aborto medicamentoso. E são dados que a gente não vê por aí, né? E que estão reunidos… 14 vezes a mais o quê? Chance de complicar o aborto… Exatamente. Um parto pode ser 14 vezes mais… Sim, um parto. Perigoso, entre muitas aspas, mas ele pode acarretar riscos para a vida da pessoa que está gestando 14 vezes mais do que um aborto feito de forma segura, né? Então, são dados que não estão vinculando aí pela grande mídia, que a gente vê muitas vezes ainda esse estigma, né, em relação à pessoa que decide abortar, e que poderiam estar sendo vinculados de formas responsáveis. Acho que essa é a palavra, né? No final das contas, o abortonobrasil.info, ele tem um grande objetivo de que as notícias e os estudos sobre aborto, eles sejam mais responsáveis. Mas fala só sobre o aborto legal, que é autorizado por Não. enquanto? Ou fala de todos os dados? Fala de todos os dados, inclusive faz uma coisa que eu acho muito interessante, que é traçar o perfil de quem aborta no Brasil. Isso é muito interessante, porque a gente sabe hoje, de acordo com a pesquisa nacional mais recente, né, de 2021, que quem aborta no Brasil são mulheres muito jovens, com menos de 19 anos. Então, 52% das mulheres que abortam no Brasil têm menos de 19 anos. Eu acho esse um dado crítico, porque vai falar justamente sobre a insegurança que essas mulheres sentem de serem mães. Elas estão em situações de vulnerabilidade quando elas engravidam muito jovens, porque elas de fato não têm nenhum acesso, elas não têm… Educação… Exatamente. Educação reprodutiva para que, enfim, possa levar aquela gestação adiante e que decidem abortar. Então, isso é um dado que está, enfim, traçado dentro do perfil da Pesquisa Nacional de Aborto e que está também no abortonobrasil.info, mas vai dizer outros, por exemplo, que grande parte das mulheres, 67% das mulheres que decidem abortar já são mães. Esse é um dado que eu também acho, assim,
primordial pra gente falar, porque ele vai desmistificar essa ideia da mulher que decide abortar, da pessoa que decide abortar, como um monstro. Sim. Na verdade, são mães. E que odeia crianças, são E que mães. odeia criança. Grande parte delas já são mães, né? Já conhecem o que é criar uma criança, passar por uma gestação. E se decidem interromper uma gravidez é porque não se sentem aptas, não têm condições materiais, não tem, enfim… A gente não precisa ficar também entrando nas razões, porque no final das contas também é sobre autonomia, né? É sobre direito Sim. de escolha. E, enfim, eu acho que é um dado importante para esse perfil também. Além de todos os outros que a gente vê mais comumente, que são mulheres negras, são mulheres pobres. E são também essas que têm mais chances de morrer. E então isso é uma das sessões que também tá dentro do portal. Esse portal já tá no ar, não? Já tá no ar. Já tá no ar. Já tá no ar. E ele tem essa preocupação de falar com um público geral, óbvio, mas também ser mais focado em pessoas que produzem conteúdo sobre aborto, que precisam de alguma forma acessar esses dados e tá lá de forma mais simplificada. Então é como se fosse um grande apanhado de vários estudos, vários dados e outras plataformas no Brasil que falam sobre dados de aborto e traçam esse perfil reunidos num lugar só. Para isso, para que se torne mais responsável, né, de fato, a comunicação sobre abortos e direitos reprodutivos no Brasil. É bom, também é importante explicar a lei, né? Quando que você tem direito a um aborto legal. Hoje no Brasil a gente só tem 3 casos, 3 possibilidades de interromper uma gravidez pelo SUS, né? Quando a gravidez oferece risco à vida da mulher, em um caso de violência sexual, estupro, e quando existe uma má formação do feto, né? Uma anencefalia do feto. Fora esses 3 casos, todos os outros são criminalizados, né? E a grande luta para que a gente consiga ampliar o direito ao aborto no Brasil é que esse aborto seja descriminalizado. Mas não só, né? Que ele seja descriminalizado e que seja incorporado ao SUS, né? Para que ele se torne acessível a todas as mulheres, seja um direito universal das pessoas que gestam. E esses dados também estão lá. Então, mais uma vez, uma coisa curiosa pra te contar aqui. A gente falou no início que eu trabalho com as redes das minas, né? Então eu tô ali diariamente trabalhando e vendo a audiência das minas. E a gente… Mas aonde? No Instagram? Instagram, TikTok, Twitter, todas as redes, LinkedIn. E a gente recebe um grande volume de pedidos diários. De ajuda. Diários, de ajudas. Agora a gente não fala mais ilegal, né? Um aborto inseguro, né? Então, um aborto em casa. Ou em casa com medicamentos, ou então solicitações de clínicas, onde se a gente conhece. Conhece alguma clínica que faça. Exatamente. Isso no Brasil inteiro, assim, de forma generalizada. Imagina, eu ia fazer essa pergunta. E é um volume, assim, inacreditável. São muitas mulheres. Muitas chegam falando justamente o que eu falei um pouco mais anteriormente. Que eu já sou mãe, eu já tenho um filho, eu já tenho uma filha, eu não tenho condições de ter outro. Então, a gente vê, e isso é muito interessante, que os dados, eles parecem tão impessoais, né? Porque são números, mas a gente vê isso refletido no dia a dia ali do nosso trabalho, quando a gente entra em contato com essas mulheres. E elas chegam até a gente pedindo essas ajudas e a gente… tem uma resposta padrão, óbvio que a gente vai adaptando, né, a cada necessidade das mulheres. A gente não pode indicar nada, a gente sabe que… seriam criminalizados. Exatamente, a gente faz um acolhimento, né? E até indica instituições que podem ajudá-las, como a Save to Choose e algumas outras instituições que trabalham nesse acolhimento. E até, enfim, enviam mulheres para abortar fora do Brasil, em países da América Latina que são legalizados. Tem isso? Existem algumas instituições que fazem essa ajuda. Milhas pela Vida das Mulheres. Então, alguns projetos que trabalham nessa ajuda. Então, e é um volume bizarro, foi o que eu falei, né? A gente consegue ver ali, traduzido no nosso dia a dia de trabalho, esses números que parecem impessoais e que estão lá no portal, mas que impactam de fato, né? Sim, e é um trabalho muito complexo, porque assim, são 2 assuntos que é o mesmo assunto. Mas mesmo o aborto legal, como você explicou, que só são 3 casos, é inacessível, é difícil. É muito, exatamente. Estava vendo um dado recentemente de que
de 10, 4 pessoas precisam sair da sua cidade para fazer um aborto. Legal. E aí são 7 regiões do Brasil, cidades do Brasil, onde estão concentrados os hospitais que de fato encaminham o procedimento. E aí a maior parte estão nos centros urbanos, né? Então a gente tá falando aí de um Brasil continental. Sim, gigante. E que não possibilita esse direito mesmo quando ele existe. Sim. Né? São tantos enfrentamentos, tantas barreiras, que eu acho que a gente poderia ficar aqui 3 horas falando e a gente não conseguiria dar conta de falar de todos os problemas que as mulheres enfrentam para conseguir o direito ao aborto, mesmo nos casos onde o aborto é legal. Inclusive, muitas vezes, a própria equipe médica, né? Que a gente defende… Exatamente. A gente defende que o aborto é uma questão de saúde, porque de fato né? Sim, porque uma questão de saúde pública, mas eles alegam oposição de consciência, né? E também, muitas vezes, por uma questão moral, né? Então. né? E eles, enfim, podem se negar a fazer… Eles não podem, no caso, né? Mas se negam a fazer o procedimento… No SUS não deveria poder. Não deveria poder. E em alguns casos, principalmente no… Pode falar do governo Bolsonaro? Pode, né? Tá. Não, sei lá, vai que… mas principalmente no governo Bolsonaro… Eu posso falar o que eu quiser. Principalmente no governo Bolsonaro, a gente viu uma crescente de denúncias por parte de equipes médicas em mulheres que chegavam para abortar. Então, são muitas barreiras, o que é ilícito, né? Assim, não é nem ilícito, é de fato que vai contra o Conselho de Ética da Medicina, porque prevê o sigilo médico. Então, uma mulher que chega numa condição de… Mesmo se ela iniciou o procedimento em casa, né? O procedimento de interrupção da gravidez. E precisou de uma internação, isso é um caso de saúde, ela precisa de cuidado médico. Ela não precisa ser… Denunciada, judicializada, né? O que a gente vê que não é verdade, que em muitos casos não é verdade. E, recentemente, a gente viu um caso de uma mulher indígena que tinha direito ao aborto legal porque foi violentada. Não conseguiu o acesso. E acabou morrendo, né? Então, são casos que a gente fica sabendo de um, de outro, mas que, na verdade, quando a gente vai olhar os números, eles são gritantes, né? Muita gente que tá querendo interromper a gravidez pede ajuda e vocês fazem esse acolhimento, mas é isso que pode ser feito. É isso que pode ser feito. É isso que pode ser feito. A gente discute, inclusive internamente, assim, na própria equipe, como encaminhar esses casos. E a gente não pode fazer muito mais do que isso, do que acolher essas mulheres e dizer muita força, essa instituição. A gente pode dar informação. É isso que a gente pode fazer, né? Porque a informação não é criminalizada, nunca poderá ser, apesar de já tentarem… a gente, em 2019, uma reportagem da Yasmina que dizia como fazer um aborto seguro com remédio. E aí a reportagem falava sobre como realizar o procedimento medicamentoso em países onde o aborto é legalizado. Então, México, Argentina, enfim. E a Damares, né, então ministra, fez um verdadeiro escarcéu e denunciou a Yasmina como se estivéssemos tentando incentivar a prática do aborto. Apologia, E aí, tanto a revista, né, tanto a instituição quanto a editora da reportagem, na ocasião, foram denunciadas como se estivessem tentando incentivar a prática. E aí, perderam o caso. No caso, a gente não teve nenhum dano maior para a revista, porque a gente alegou justamente que a informação não é crime, não pode ser criminalizada. E o que a gente fazia ali era traduzir um documento da OMS em uma reportagem e nada mais além disso. Então, é o que a gente faz. Quando a gente chega quando essas mulheres chegam na gente pedindo ajudas, a gente dá a informação necessária para que essa mulher consiga… Tome uma melhor decisão. Exatamente. Mas a Yasmina fala sobre tudo, não só sobre aborto. Não, né? fala sobre tudo. Acaba que é um tema que está presente desde o início da revista, mas são direitos das mulheres em todas as suas faces, né? Não só sobre aborto. Inclusive, a gente fala muito sobre pauta de comportamento também. Então, a gente… Recentemente, uma das nossas matérias mais lidas foi porque as mulheres negras voltaram a alisar o cabelo. Então, a gente viu aí uma crescente nos últimos anos de mulheres que estavam passando pela transição capilar. Eu fui uma delas, inclusive, como aqui, fazendo um relato. Alisei meu cabelo dos 10 aos
19, fiquei 9 anos aí alisando, fazendo relaxamento, aquela coisa toda. E aí passei pela transição, assumi meus cachos. E aí, recentemente, né, o movimento contrário retornou. Ah, é? Então, muitas mulheres negras… Eu não sei se é a questão da lace, né? Lace tá muito em alta, as mulheres usando lace. Mas é óbvio que a gente sabe que é uma questão estrutural mesmo, né? Enfim, da pressão estética, que é diferente para todos os tipos de mulheres e pega diferente também para as mulheres negras, mas a gente fez uma reportagem sobre isso e foi uma reportagem que circulou super bem. Então a gente também está sempre tentando entender e ficar atenta, né, ao que tá rolando na vida das mulheres. Tanto no âmbito da saúde, como é o caso do aborto, mas também em outros âmbitos de comportamento, relacionamento, cultura, sexualidade. Sim. E é isso. O que você faz como audiência de mídia aí? Audiência de mídia, falei certo? Assistente de audiências. Assistente de audiência. Assistente de audiências. O que você faz como assistente de audiência lá? Então, eu fico muito nesse dia a dia das redes sociais, o que é uma coisa interessante, porque Você produz o conteúdo das redes? Também, né? É uma equipe bastante alinhada, assim. Então, a gente não faço nada sozinha. É uma equipe que tá sempre preocupada em pensar as pautas, em como divulgar essas pautas. Então, muitas vezes eu posso fazer o briefing final, sugerir ideias de coisas pra gente fazer. Mas é tudo criado colaborativamente, o que é ótimo, né? Porque é isso, é uma instituição que tem várias cabeças pensantes ali pra vincular. Tem muita gente? Hoje somos cerca de 25 a 26 pessoas. Entraram algumas pessoas na equipe, tinha alguns processos seletivos abertos. Então, bota aí 26 pessoas na equipe. Tínhamos uma pessoa não binária, né? Uma pessoa transmasculina que saiu da equipe recentemente. Então, agora somos uma equipe exclusivamente de mulheres cis. Não tem nenhum homem. Não tenho notícias se já teve algum homem na equipe, algum homem cis, eu acho que não. Então, sempre foram mulheres de várias regiões do Brasil, isso é interessante de dizer. De várias regiões? Várias regiões. Então, temos pessoas no Nordeste, no Salvador, Ceará. Temos pessoas pelo Sudeste, espalhadas aí, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Mas a revista é de São Paulo, né? Então, acaba que tem bastante gente de São Paulo. Mas não só de um centro mais, como dizer assim, cosmopolita de São Paulo, mas gente de várias regiões, inclusive regiões periféricas. Eu acho que é muito importante, porque é uma revista de fato muito plural, assim, falando em classe, em raça, enfim. Mas ela vive de quê, Asmina? Asmina vive de quê? A gente tem… Asmina vive de quê? A gente tem um programa de apoiadores, né? Então tem uma equipe só de captação e membership. E é muito interessante porque a gente vê traduzido, assim, né? Das pessoas que acompanham o nosso trabalho. A gente recebe muitos relatos das pessoas que apoiam, tanto em grupos quanto no e-mail, dizendo que, bom, acredito no seu trabalho, acredito no trabalho de vocês, então tô disposta a doar. Então é um dos braços. Mas a gente também tem a equipe de captação lá, muito focada nos editais. O próprio abortonobrasil.info, enfim, ele foi… projetado a partir de um edital que chama O Futuro do Cuidado, né, de uma instituição chamada ANIS, Instituto de Bioética. E a gente vai sempre no corre, né? Atrás dos editais pra gente conseguir botar os projetos no mundo. Não tem nenhuma empresa patrocinadora? Não é como se tivesse uma empresa principal patrocinadora. A gente tem alguns projetos onde algumas parcerias. A gente tem parcerias, vai captando, né? Mas… Não é como se… É mídia independente, né? Sim. A gente é independente. O portal já foi lançado, agora vocês estão nessa fase de quê? De divulgação? Exatamente, a gente tá na fase de divulgação. E mais uma vez, várias pessoas envolvidas nisso, né? Nessa parte de distribuição, de botar no mundo. Então, a gente contratou até uma assessoria por fora, né? Pra que a gente consiga também… não poupar, mas assim, distribuir os esforços dessa divulgação. E a gente quer que as pessoas acessem, né? A gente quer que as pessoas saibam que exista. Sim. E é muito interessante, eu acho uma coisa legal de dizer, como outros projetos que estão na mesma luta, na mesma causa que a gente, também incorporam para ajudar na divulgação. Mais uma vez, eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, do movimento feminista de… ir junto, sabe? Ir no mesmo barco e se abraçar, e a causa é a mesma, e vambora. Então, estão várias instituições, vários projetos, vários veículos que estão na divulgação com a gente. Portal Catarinas, o próprio Instituto de Bioética, né? A ANIS, a campanha da empresa Nemorta, que foi super importante aí, principalmente no mês de setembro, né?
porque é um mês de luta pela discriminação do aborto. E esse ano, eu acho que especificamente, assim, foi um ano com muitos conteúdos sobre aborto. Acho que tem muito a ver com a aposentadoria, né, da Rosa Weber no STF. E desde o meio do ano começou esse burburinho no movimento, né, de que ela ia se aposentar. Será que ela ia colocar em pauta a votação da descriminalização? Então o movimento se organizou, né, desde muito cedo, assim, para que a campanha pela descriminalização fosse para as ruas, fosse para as redes de uma forma forte e consistente. Eu acho que olhando em retrospectiva, assim, daqui a uns anos, eu acho que o ano de 2023 vai ficar, assim, como legado de aprendizado até sobre como comunicar sobre assuntos polêmicos, assim, assuntos estigmatizados nas redes sociais, né? Eu não sei se você no podcast acaba sofrendo com alguma coisa, já sofreu com… Sofro muito. Pois é, né? Porque sempre cai nos limbos. Eu fico apavorada como é que cai nos limbos, mas sempre cai. E que bom que cai também, no final das contas, porque… Enfim, acho que tem gente que precisa ouvir determinadas coisas. A gente fura a bolha, às vezes. Fura aí vem umas bolha. coisas aterrorizantes. Aterrorizante. Até essa coisa, você falou de ser mãe. Tem um trecho meu que viralizou, eu falando sobre escolha da mulher, se é verdadeira escolha e tal. Ai, será que a gente escolhe de verdade? Mesmo quando a gente escolhe ser mãe, porque a gente é socializado. Eu problematizando, questionando. E aí o recorte furou a bolha e as pessoas vinham, me atacavam, falavam barbaridades e falavam: você não merece, você não é mãe porque você não merece. Eu sou mãe, tá? Eu tava com uma blusa escrito forte como uma mãe, a pessoa nem raciocina, nem enxerga. É tipo, o ódio é tão, né, te deixa fora de si que a pessoa não é capaz nem de… não vou ver quem é essa mulher que tá falando isso aí. Ouviu e não conseguiu Tirou conclusões. entender, não foi capaz de entender que eu tava trazendo um questionamento, uma problematização das escolhas. E aí eu sou super atacada, entendeu? Ninguém quer, por isso que você não é mãe. As coisas… Não, e é isso. É difícil furar a bolha e cair num ambiente ali. Vamos debater sobre isso, né? Sempre hate, enfim. E aí, a gente já prevê isso, né? Então, agora, muitas vezes, a gente tem feito estratégias. Por isso… Nas suas redes, na rede das nas minas. redes, nas redes das minas, mas eu digo na própria… Que tipo de estratégia? Por exemplo, tentar codificar palavras, né? Tá. Isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante, assim, como burlar o algoritmo, né? Já que a gente sabe que muitas palavras vêm sendo censuradas, vêm enfim, diminuindo o alcance. Eles não entregam. Então, vamos colocar um 0 no lugar do O quando a gente tá falando de violência, aborto. E tentar burlar, porque a gente quer chegar nas pessoas, né? É um debate comprido, assim. Eu acho que a gente pode falar sobre muita coisa. Mas eu acho… É isso que eu tava falando, né? Eu acho que quando a gente olhar pro ano de 2023, a gente vai ver essa campanha pela descriminalização em 2023 como uma portinha que foi importante, assim, sabe? Pra gente aprender como comunicar sobre feminismo na internet, sobre aborto na internet. E o site vem um pouco daí também, né? A plataforma do aborto.nobrasil.info também vem um pouco daí, as redes precisam de informações responsáveis, sabe? Não adianta, a gente não pode mais deixar fake news, desinformação… né? A gente tá nadando contra a corrente, porque a gente sabe que é muito provavelmente o que mais fácil de viralizar são conteúdos polêmicos, sensacionalistas. Mas a gente fica aqui do outro lado tentando fazer esse jornalismo mais responsável, né? Até mais acolhedor com quem, enfim, precisa. Porque a gente precisa falar sobre isso. A gente lançou um editorial em setembro, né? Que é o mês de luta pela descriminalização. Cujo nome, assim, o mote principal era… Todo mundo ama alguém que já fez um aborto. A pesquisa… Era o que? Um editorial? Era um editorial, em parceria com outros veículos, né? O Portal Catarinas e a Janeiro e Número. Mas partindo do princípio de que a pesquisa mais recente sobre aborto no Brasil diz que uma a cada 7 mulheres até 40 anos, pessoas que já estão até 40 anos, já abortaram. Então, a gente tá falando de pessoas que a gente cruza na rua, pessoas que a gente conversa, que a gente nem sabe, pessoas da nossa família, pessoas queridas, e que já abortaram. Não precisa ser um grande tabu, não precisa ser uma pauta que a gente fala… escondido, né? Escondida. Então é isso, assim. Inclusive lá no site também tem uma coisa legal, que é um guia de boas práticas, né? Não é um projeto
que foi criado para o site, ele já existia, ele já era vinculado pelo portal Catarinas. E a gente inseriu lá também, né, um pouco nessa tentativa de reunir vários conteúdos importantes que já estão em lugares espalhados em um único lugar. E aí esse guia de boas práticas, ele é para quem trabalha com jornalismo e tem alguns insights assim, importantes, como se você for noticiar sobre aborto, para que colocar uma mulher grávida? Para que você vai unir esse imaginário, né? Comunicação, né? Exatamente. Então, é importante, assim, esse tipo de minúcia que a gente acha que, caramba… Não, faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Semiótica ali, total. Então, acho que é isso, no final das contas, essa tentativa sempre de comunicar pautas que dizem respeito à nossa vida de uma forma responsável e ficar na luta mesmo, né? Contra o machismo, para uma sociedade menos sexista, enfim. É isso. Obrigada, Ana Clara. Você gostou? Eu adorei. Tava muito nervosa no início. Obrigada por ter vindo. Parabéns pelo trabalho. Parabéns para Yasmina. Obrigada. Admiro muito, tá bom? Obrigada pelo Conte convite. sempre comigo aqui no Senta Direito Garota, tá? Obrigada. Um beijo, gente. Tchau, gente. Senta direito, garota.